A alegria do Senhor ser a nossa força em nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer uma palavra aqui para os nossos corações, uma palavra de bênção. A gente iniciou essa campanha abençoada e o Senhor ele tem muito mais a fazer. Amém? A obra continua, o projeto continua, os milagres têm que continuar, as bênçãos de Deus têm que caminhar sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Quem crê nisso dá um glória a Deus. Então me acompanha aí em Daniel capítulo 1, versículo 8, em nome de Jesus. Quero trazer essa palavra aqui. Essa semana a gente está em propósito com Deus no livro de Daniel. E meditei muito, e meditando muito, o Senhor falou muito ao meu coração em questão de tudo isso, questão dessa palavra, e em questão do nosso posicionamento com Ele, de tudo aquilo que Ele quer fazer, meu irmão, porque tem coisas muito grandes que Deus ele quer fazer na tua vida. Tem coisas, se você pensa que é grande, é muito maior do que você pode imaginar. Porque a palavra de Deus fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem passou pelo pensamento os planos que Deus tem para você. Você pode glorificar Ele em nome de Jesus, porque os planos de Deus são maiores. Aquilo que Deus tem preparado para a tua vida é maior. Aquilo que Deus tem para a tua vida, você nem imagina de tão bênção que é, em nome de Jesus. Então nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus, amém? Então acompanha comigo no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, e vem comigo, não me abandona não, deixa Deus agir na tua vida, em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia. Repita comigo: misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Com sua cabeça nesse momento. Pai querido e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, aqui em Tua presença, Pai, Tua palavra foi lida e será ministrada aos nossos corações. Que o Senhor possa continuar nos direcionando e fazendo a Tua vontade sobre nossas vidas, Pai, porque Tu és um Deus misericordioso, Pai, e também compreende os nossos momentos, e em tudo isso, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos direcionado com amor, o Senhor tem nos direcionado a cada dia, Senhor, através do Teu poder, da Tua graça. Então continua fazendo em nome de Jesus em nós e através de nós aquilo que o Senhor tem preparado na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. E é isso que eu te peço, Espírito Santo, nos convence, nos direciona, faz de morada, toma direção, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite, aleluia. Quando estava meditando nessa palavra, o Senhor ele falou comigo de uma forma tremenda, como eu já falei, e o Senhor ele sempre tem um direcionamento para cada um de nós. Quando eu leio aqui o livro de Daniel, eu vejo um homem que passou por um momento na sua vida de exílio, e não foi só ele, toda a sua nação passou por um momento de dificuldade, passou por um momento de escravidão. Mas eu olho esse livro de uma forma interessante, a gente fazendo um propósito nele, a gente orando, a gente meditando, e Deus falando muito aos nossos corações. Por quê? Porque Daniel foi um homem diferente. Ele não foi só diferente, ele foi diferenciado. Só que tinha outras pessoas com ele que também foram diferentes como Daniel. E certamente quando nós nos tornamos diferentes, o Senhor ele começa a nos olhar de uma forma que vai fazer nos abençoar, nos exaltar e assim direcionar nossas vidas. Mas a gente olha esse livro em um momento de exílio, e um momento de exílio é de escravidão, é de tristeza, é um momento em que eles estavam ali passando pelo um momento difícil, amém? Porque todos nós passamos por um momento difícil, todos nós passamos por um momento de luta em nossas vidas, e parece que as batalhas cada dia mais vão se travando, parece que as batalhas cada dia mais ficam difíceis. Mas deixa eu te falar uma coisa, se as batalhas estão ficando difíceis na tua vida, é porque Deus ele está te aperfeiçoando, o Senhor ele está te capacitando, o Senhor está entendendo que você está crescendo em graça, em conhecimento com Ele, o Senhor ele está te dando capacidade, estrutura e força para que você possa vencer essas batalhas, meu irmão, porque não há batalha maior que Ele te torne maior do que isso também, porque o poder de Deus
é maior do que você possa imaginar sobre a tua vida. Tem entendimento de uma coisa: você tem um Pai que está cuidando de tudo por você. Você não está sozinho, e nos momentos mais difíceis da tua vida, é Ele que está com você, é Ele que está trabalhando pela tua vida, é Ele que está abrindo as portas quando você não entende nada, é Ele que está agindo, te dando força quando você já tinha pensado em desistir e em parar. Então tenha entendimento de uma coisa: Ele está com você em todo o tempo. Então tome posse disso, porque você é filho de Deus, amém? Aleluia! E Daniel, ele estava nesse tempo, Israel foi invadida. A palavra de Deus fala que Israel foi sitiada. Tocaram fogo em Israel, levaram o povo escravo, e o povo foi trabalhar como escravo no reino da Babilônia. E a palavra de Deus fala que Nabucodonosor, nada esperto, ele pega alguns jovens, que eram jovens reais, jovens de patente alta, vamos dizer assim, jovens instruídos, que estudavam nas melhores faculdades de Israel. E a palavra de Deus fala que ele pega esses jovens e leva para o palácio. E quando ele leva para o palácio, em exílio, ele coloca eles nos melhores banquetes, ele coloca ele para tomar os melhores vinhos, para comer as melhores comidas. Não sei se você já assistiu aqueles filmes de época, mas os palácios tinham sempre aqueles quartos, aqueles haréns que eram cheios de mulheres. Talvez Nabucodonosor falou: olha aqui, ó, aqui tem mulheres para vocês, aqui tem comidas para vocês, aqui tem bebidas para vocês, come o que vocês quiserem, você tem liberdade para fazer tudo. Só que, como eles estavam em exílio, a gente sabe que Ele não dá nada que não seja algo em troca, sim ou não? E é isso que eu quero trazer você para essa mensagem. A Babilônia, ela simboliza o quê? O mundo lá fora. Eles viviam em Israel, que era o quê? O reino do Pai. Em Israel eles cultuavam a Deus, em Israel eles adoravam a Deus, em Israel eles engrandeciam o nome do Senhor, eles andavam com o Pai, ali de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que a Torá, que era a Bíblia daquela época, os ensinava. E eles eram instruídos nisso, eles eram capacitados nisso. Nabucodonosor entrou, sitiou a cidade, sitiou o país e levou os jovens. Para onde? Para a Babilônia. Então a gente vê isso, que o inimigo ele tem formas sorrateiras de agir em nossas vidas. O inimigo ele tem formas que muitas vezes a gente desconhece de agir, mas ele tem essas formas. Ele não age de uma forma em que vai te assustar, não. Ele age de uma forma sorrateira. Você já viu uma serpente? Quando você vê a serpente, ela já está perto de você, ela não faz barulho, a não ser a cascavel, né, que faz... Mas ela não faz barulho. Quando você vê, ela já está perto. Muita gente já morreu com picada de cobra. Mas a palavra de Deus fala que quando nós vivemos o propósito de Deus, nem isso vai fazer efeito nas nossas vidas, amém? Porque Deus ele tem cuidado de você. Deus ele está trabalhando na tua vida. Então, eles estavam ali sendo levados de um lugar onde Deus reinava para um lugar onde o inimigo reinava. Eles estavam levados a um lugar onde eles tinham uma sua casa, para morar em outro lugar, onde eles não sabiam a cultura, eles não tinham entendimento, e era tudo ao contrário daquilo que eles viviam. Isso de certa forma, a gente pode trazer essa analogia para nossas vidas. Porque hoje você está aqui, você está sendo alimentado da palavra, você está sendo abençoado, você está sendo direcionado, Deus está fazendo grandes coisas na tua vida, Deus te trouxe a alegria de volta, Deus ele quer fazer coisas grandes, você tem promessa, você tem chamada, você tem uma missão, você tem propósito, o Senhor ele está restaurando a tua vida, a tua família, o teu ministério, mas o inimigo não está satisfeito, ele vai tentar de todas as formas te tirar de Israel, te tirar da presença de Deus, te tirar daquilo que Deus te colocou, vai te colocar no mundo, vai te tentar te oferecer coisas para que você possa perder o foco. Olha só, parecia normal. Deus ele permite algumas coisas para que nós possamos entender depois.
Porque Daniel, ele chegou na Babilônia, era um lugar estranho, deuses estranhos, pessoas estranhas, outra cultura. Ele olhou para a mesa, vinhos, comidas de todas as formas. Talvez tinha até um porco, eles não comiam porco. Outra cultura, outro direcionamento. Só que vieram muitas pessoas de lá, muitos jovens do palácio. Só que Daniel, ele olhou, isso é só o começo daquilo que vão fazer com a gente. Se a gente começar a sentar na mesa com eles, a comer da comida deles, a beber do vinho deles, certamente a gente vai começar a fazer as coisas que eles fazem. Vai começar a se envolver com eles da forma que eles se envolvem. E é isso que Ele quer fazer em nossas vidas. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que eles querem fazer. Tá vindo comigo? Tem que tomar cuidado com aquilo que eles vão fazer. E Daniel, ele tomou um posicionamento, um direcionamento. Ele falou: olha, eu não vou sentar na mesa com eles. A nossa comida tem que ser diferente. E ele chegou com o chefe dos eunucos e falou: eu quero fazer um propósito. Eu não vou comer dessa comida não. Me deixa comer outra comida. Ele fala: não, foi o que foi preparado para vocês. Vocês têm que fazer isso. E ele: não, a gente vai comer só legumes e água. Não, vocês vão ficar fracos. Já viu aquela história do Joãozinho e da Maria, né? Come um doce, come um doce, come um doce. Vai comendo doce, ele fica gordinho, né? Aí vai morrer, vão comer eles. Não é assim? Então ali fala: não, deixa a gente fazer esse propósito. E se a gente no final do propósito estiver fraco, a gente come da comida de vocês. Mas se não estiver fraco, a gente continua vivendo do jeito que a gente vivia. Porque a gente tem um estilo de vida, a gente tem uma cultura. A gente tem a cultura do reino. E ali o eunuco, ele permitiu, o chefe ali dos eunucos, ele permitiu. E eles comeram, e a palavra de Deus fala que eles ficaram mais fortes do que aqueles que comiam. Certamente quando a gente vive na presença de Deus, a Babilônia está todos os dias nos oferecendo pratos, nos oferecendo manjares, nos oferecendo coisas para nos desfocar da presença de Deus, oferecendo distrações para te tirar do foco que é Jesus. Talvez outros chegaram ali, eu acho que a maioria chegaram ali, já sentaram na mesa, já comeram. Olha, aquilo aqui não tinha lá, essa comida aqui não tinha lá, esse vinho aqui não tinha lá. E eles começaram a mudar o foco. Eles já não falavam mais com Deus, eles já deixaram o tempo de oração de lado, eles já não meditavam mais na palavra. Eles já começaram a corromper a sua cultura. Deixa eu te falar uma coisa: o inimigo vai tentar de todas as formas tentar corromper a tua vida, tentar te tirar o foco, tentar te tirar da presença. Mas eu quero te falar uma coisa: a cultura do reino de Deus, a qual o Senhor ele tem direcionado para mim e para você viver, nós não podemos deixar de lado. O mundo pode oferecer manjares, o mundo pode oferecer tudo para você, mas você vive uma cultura diferente, você vive um reino diferente, você é do reino de Deus, você tem um propósito na presença do Pai. Aquilo que você vive, irmão, tem que ser diferente. E ele viu isso, e ele viu: ó, eu não vou abandonar a minha cultura, aquilo que Deus me ensinou. Fizeram um propósito com Deus, e a palavra de Deus fala que eles ficaram mais fortes. Porque muitas vezes a gente pensa, a gente faz um propósito: não vou comer carne, não vou comer frango, vou ficar fraco, não ter proteína. Só que Deus, ele está te sustentando, Ele está vendo a tua entrega, Ele está vendo o teu sacrifício. Muitas vezes você faz um jejum por alguém ou por alguma coisa, aí o mundo vai falar: irmão, não precisa fazer o jejum não. Mas a palavra de Deus vai falar que o jejum é necessário para fortalecer o nosso espiritual. Quando nós oramos, quando nós entregamos, o mundo vai falar: não precisa mais orar não, Deus já conhece o teu coração, já sabe, não precisa mais falar com Deus. Mas você sabe que tem que ter intimidade, você sabe que tem que ter entrega, você sabe que tem que buscar Ele, você sabe que tem que estar de mão dada com o Pai.
As pessoas muitas vezes falam, não precisa mais ler a Bíblia não, tu já leu muita Bíblia, para de ler a Bíblia. Mas você sabe quem te alimenta, você sabe o que está certo e o que está errado, você sabe aquilo que vai fazer você estar no caminho do Senhor. Amém? Então Daniel, ele entendeu que ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não podia estar nele. Entenda uma coisa, você está no mundo, mas você vive um reino. A palavra de Deus fala, Mateus 6,33, foi falado aqui: buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O mundo vai tentar de todas as formas, o inimigo vai tentar de todas as formas fazer você parar de buscar o reino de Deus. E você sabe que isso é importante, porque quando você busca o reino de Deus, essa palavra nos fala que as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que é isso? Deus, Ele está provendo na tua vida. Deus, Ele está abrindo portas para você. O Senhor, Ele está te abençoando. O Senhor, Ele está te restaurando. O Senhor, Ele está fazendo algo sobrenatural sobre a tua vida. O Senhor, Ele está fazendo coisas novas e fazendo você viver coisas novas na presença do Senhor. É isso, irmão. Nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus. Sabe o que é isso? O Senhor está falando, tem intimidade. O Senhor está falando, busca primeiro a mim. Tem uma intimidade comigo. Tem um tempo comigo, porque eu vou cuidar de você. Tem um tempo de qualidade comigo, porque as demais coisas eu vou fazer. Um milagre eu vou fazer na tua bênção. A bênção eu vou entregar para você. Então você tem que tomar posse disso, porque é aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. E quem é os filhos de Deus aqui? Somos nós. Você é filho de Deus. Você nunca vai ser desamparado por um pai, a qual você tem uma intimidade, a qual você busca, a qual você entrega. Sabe, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós entregamos a Deus, nós sabemos que nós temos que entregar mais. Só aquele que o pai, ele chama, sabe, a sede e a fome que tem pela presença de Deus. E isso muitas vezes as pessoas, elas tiram de uma forma errada. Não, você é uma pessoa religiosa. Não, você é uma pessoa, não, tem que mudar isso. É uma mudança de estilo de vida. É ter uma vida na presença de Deus, vivendo a palavra de Deus. E você está entendendo isso aqui neste lugar, você está entendendo isso, porque é simples demais, e às vezes a gente complica as coisas. Sabe que a alegria do Senhor que nos fortalece todos os dias, então nós temos que ter entendimento disso. E quando nós decidimos viver essa vida com Deus, tem 3 coisas que nós temos que fazer, e isso vai nos levar aos estágios e viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. A primeira coisa é o posicionamento que Daniel teve. Quando Daniel se posicionou, Misael, Ananias e Azarias, eles falaram, nós vamos nos posicionar também. E a palavra de Deus fala, quando eles decidiram não se contaminar, no versículo 17 fala, ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. A gente teve 12 dias aqui abençoados. Não vou nem falar das campanhas que a gente veio fazendo, mas esses 12 dias foi uma forma sobrenatural. A gente clamou, a gente orou, foi 12 dias intensos, né? Fabinho estava lá no sertão comendo calango, maior luta lá. Podia nem comer um Kit Kat, né, Fabinho? Fale Kit Kat, dá um Kit Kat pro Fabinho, ele vai chorar. Depois ele te explica por quê. Às vezes não tomava nem banho, né, Fabinho? Estava difícil, irmão. Só que aí ele estava em um tempo com Deus de intensidade. Muita coisa mudou, não é verdade? Muda, irmão. A gente teve 12 dias aqui de propósito, todos os dias na igreja. Teve gente que quando acabou falou, e agora? Já estou acostumado. Qual que vai vir agora? Só que os 12 dias acabou. Aí eu pergunto para você, e agora?
deu frutos, foi uma bênção. Deus começou a mover as peças. Mas e agora? Será que a intensidade vai cair? Será que eu vou continuar vivendo a mesma coisa? Aí tem muita gente que vive de campanha em campanha. Eu só sou abençoado nas campanhas. Eu só sou abençoado nisso, eu só sou abençoado naquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não tem que viver de campanha em campanha, não. Você não tem que viver só dependente das coisas, não. Você tem que viver todos os dias dependente de Deus. Esses 12 dias foi só uma amostra daquilo que Deus faz quando todos os dias nós andamos com Ele. Esses 12 dias foi só uma amostra do que Deus faz quando estamos todo dia adorando a Ele. Quando estamos nos pés dEle, Ele faz milagres, Ele faz coisas acontecerem, Ele muda a história, Ele traz pessoas, Ele faz. Você tomou, glória a Deus, você tomou um posicionamento nesses 12 dias, continua se posicionando. Você buscou com intensidade nesses 12 dias, continua buscando. É bom, né? Maravilhoso. Irmão. Só que a gente precisa se posicionar para viver as coisas de Deus. Nós precisamos nos posicionar para viver em novidade de vida na presença do Pai. Sabe, teve alguém que se posicionou e o Senhor começou a entregar conhecimento, sabedoria, entendimento. Talvez você entrou na igreja faz um pouco tempo, mas o Senhor Ele já está transformando coisas na tua vida. Você já está vendo coisas de uma forma diferente. Você já está tendo fé e Deus está alimentando a tua fé. Sabe o que é isso? Você se posicionou e o Senhor está começando a fazer na tua vida. Você se posicionou e o Senhor começou a entregar coisas novas na tua vida. Quanto mais você busca Ele, quanto mais você tem intimidade com Ele, quanto mais você abandona as coisas que te faz mal para viver um propósito com Deus, mais Ele vai realizar. E nós precisamos de estar nessa vida com intensidade com Ele. Nós precisamos nos posicionar. Daniel, ele falou, não, eu não vou comer essas comidas, eu não vou viver essa vida, porque eu tenho um Deus que está no controle de tudo. Talvez Deus já tinha falado com Daniel lá atrás, e Daniel sabia que isso ia acontecer. Só que Deus falou, eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Sabe por que a gente recebe dons de Deus? Para que Deus pode manifestar a glória dEle através de nossas vidas. Na última pregação que eu tive aqui, eu falei que nós somos um meio de bênção onde Deus opera. Sim ou não? Quem lembra? Só que para você ser um meio onde Deus opera, você tem que se posicionar para ser usado por Deus. Só que quando Ele te usa, é uma via de mão dupla, irmão. Ele está te usando aqui, Ele está cuidando de tudo por você. Ele está trabalhando na tua vida aqui para você abençoar a vida de outras pessoas. Mas Ele está abrindo as portas que você precisa. A palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 2, vai lá, que Deus Ele tem uma porta aberta àquele que é fiel. A porta que Ele abre ninguém, e a porta que Ele fecha ninguém. Sabe o que é isso? O Senhor Ele sempre vai abrir uma porta melhor para você. Sabe por quê? Porque você se posicionou e você está sendo fiel. A palavra de Deus fala em Apocalipse, você vai ler, que haviam 7 igrejas, e cada uma tinha uma restrição, irmão. Até a igreja de Éfeso, que era boa, que era grande, que a palavra de Deus ali era cumprida com vigor, a palavra de Deus vai falar, só tinha uma coisa: abandonar-te o primeiro amor. Mas a igreja de Filadélfia, Deus se agradava. Tem pouca força, mas está guardando a palavra. Talvez você não é forte, mas você está vivendo em obediência com Deus. Talvez você não tenha muita coisa, irmão, mas Deus está fazendo suprir na tua vida. Deus está usando você. Deus está fazendo você crescer na presença dEle. E isso, Ele tem uma porta aberta. Quando você entrega, quando você se posiciona, quando você é fiel, Ele abre as portas e Ele abençoa a tua vida. E talvez, segura, e talvez você está batendo na porta errada. Deus já fechou a porta, porque Ele fala que a porta que Ele fecha ninguém abre, irmão, nem tu. Jesus, Ele tem a chave. Talvez Ele te tirou de um lugar, Ele te botou em outro lugar, Ele te abriu aquela porta, e você está batendo na mesma porta ainda.
Será que é aqui? Será que é aqui? Abre a porta de novo, eu quero entrar. E Deus está falando, eu já abri outra porta para você. Uma porta muito maior, uma porta muito melhor. Um novo tempo vai ser gerado na tua vida. Uma nova história eu tenho preparada para você. A restituição virá. Para de viver coisas velhas. Viva coisas novas. Viva uma restauração na tua vida. Aleluia. Glorifica o Senhor nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele, quando Ele chama e nós nos posicionamos, Ele vai nos capacitando. Davi, ele foi chamado, nem a família dele gostava dele direito, irmão. Ele é sozinho, de uma forma cultural, na sua casa. Só que tinha um Deus que estava com ele todos os dias. A palavra de Deus fala que Davi vivia no campo. Ele estava sozinho? Não, ele estava falando com Deus. A palavra de Deus fala que ele adorava ao Senhor, ele tocava, ele cantava, ele estava falando com o Pai todo o tempo. E Deus falou, tem um menino que eu falo com ele todo dia. Eu já olhei o seu coração, esquadrei o seu coração, e ele é um homem segundo o meu coração. Ele vai ser rei em Israel. Mas como? Para ser rei tem alguns requisitos. Qual é? Primeiro tem que ser um guerreiro, porque o rei vai para a guerra. Depois tem que saber governar. Depois tem que ter uma autoridade. Só que Deus, Ele não precisa das atribuições humanas para fazer o que Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele traz conhecimento, Ele traz sabedoria, Ele capacita. Talvez Deus te chamou para algo, você vai estar falando, como é que eu vou viver isso, Pai? Como é que eu vou viver isso, Senhor? E Deus está falando, não é pela tua capacidade humana, porque a capacidade eu tenho para você. Aquilo que eu quero te entregar, eu vou te capacitar. Aquilo que eu quero fazer na tua vida, eu vou fazer primeiro em você, para depois eu fazer na tua vida, porque você vai ser um vaso escolhido, usado para manifestar a minha glória. E talvez você não entende o porquê, eu não entendo como, eu não entendo como isso vai acontecer, mas Deus está falando, eu que vou fazer. E aí a gente passa por alguns processos, sim ou não? Um deles é a renúncia. Daniel, ele renunciou. Davi, ele estava no campo, e quando ele foi chamado, quando Deus, ele começou a capacitar Davi, Ele mandou um urso. Depois Ele mandou um leão. E no meio tempo ele era um pastor de ovelhas. E ele estava ali governando aquelas ovelhas. Ele estava liderando aquelas ovelhas. Você está entendendo? Chegou Golias. Deus levou ele lá. Era o palco, irmão. Davi lá no anonimato, Deus estava fazendo na vida dele. E quando ele viu Golias, ele falou, ó, já enfrentei urso, já enfrentei leão. Deus, ele me ajudou para enfrentar esse aí, é mais um para mim. Sabe por quê? Lá no anonimato, Deus estava cuidando dele. Muitas vezes a gente olha para pessoas que têm um talento incrível, uma bênção, e Deus, ele não tira do anonimato. Por quê? Porque lá no anonimato Deus usa muito mais porque ele se levantasse. Deus, ele sabe o que ele faz, Deus, ele sabe como ele age, mas esteja preparado para viver aquilo que Deus prometeu. Porque um dia vai vir um urso, um dia vai vir um leão, mas outro dia vai vir um gigante, e Deus vai continuar fazendo aquilo que Ele sempre faz. Ele estará contigo em todos os momentos. Ele estará contigo em todos os momentos. Você tem como glorificar o Senhor? Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala, Deus estará contigo em todos os momentos. Deus está te capacitando em todos os momentos. Aleluia! Aleluia! Você não está sozinho. Talvez Deus preparou Daniel. Davi, ele saiu dali do gigante, e ele se tornou um guerreiro e se tornou o rei depois. Deus, ele capacitou. Até para construir casa, irmão. A palavra de Deus fala que Deus capacita. Lá em Êxodo a gente vai ver que Deus capacitou os homens que iam construir o templo, sim ou não? Ele capacita, irmão.
Talvez a tua habilidade que você precisa hoje para um trabalho melhor, o Senhor está facilitando a tua vida. E você vai ver, irmão, Deus ele vai abrir o teu entendimento. Deus ele vai fazer coisas grandes na tua vida, Ele vai te capacitar. Sabe por quê? Ele vai manifestar a glória dele através da tua vida. O Dani estava aqui ainda agora, louvando. Talvez você nem sabia que ele louvava assim, né? Foi um dos dons que Deus deu para ele. Aí pensa no cara bom, irmão, em audiovisual, em esse negócio de mídia. Deus capacitou e ele tem um novo tempo. Hoje ele vive fazendo isso. Deus tem aberto portas para a vida dele. Sabe por quê? Porque ele se posicionou diante de Deus para viver aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Tomei o teu testemunho, amém? Rapidinho, depois tu toma de volta. Então Deus ele tem isso na nossa vida. A palavra de Deus fala que alguém se posicionou e ele deu sabedoria e entendimento, e ele abriu a sua visão. E é isso que Ele quer fazer em nossas vidas também. Se posicione na presença do Senhor. Viva um propósito com Deus. Sabe o que é mais maravilhoso? Quando nós nos posicionamos, o Senhor Ele entrega os dons sobre as nossas vidas. Ele nos entrega talento. Ele abre o nosso entendimento. Ele começa a nos usar para abençoar a vida de outras pessoas. E quando Ele nos usa, a palavra de Deus fala que esses jovens foram colocados como sábios nos lugares onde eles estavam, como chefes, mas Deus ele tinha que fazer muito mais. O Senhor ele começa a honrar, o Senhor ele começa a abençoar, abrir as portas, e aquilo que Deus abre é perfeito e abençoado, mas não para por aí não, porque aquilo que Ele entrega, meu irmão, Deus ele vai chamar e vai falar: agora eu vou te usar, agora eu vou fazer na tua vida e através da tua vida, agora eu vou fazer para você ser bênção na vida de outras pessoas, porque aquilo que Deus nos entrega, irmão, é para ser bênção na vida de outras pessoas. Sabe por que Deus vai te prosperar? Para que você seja o bênção na vida de outras pessoas. Porque se não fosse isso, para que Deus ia nos prosperar financeiramente? Deus ele não prospera avarento. Deus ele não prospera mão de couraçada, mão de vaca. Deus ele prospera as pessoas que sabem administrar bem o seu dinheiro. É diferente, irmão. É diferente você ser mão de vaca e administrar bem o seu dinheiro. Sabe por quê? Porque aquele que administra bem o seu dinheiro sabe que aonde há uma necessidade, Deus está levando ele para suprir. Aonde há uma necessidade, Deus ele está usando ele para abençoar outras pessoas. Aonde há uma necessidade, o Senhor ele vai te levar para ser bênção na vida dessas pessoas. É por isso que nós ofertamos, irmão. Porque nós somos um meio, a igreja, para abençoar a vida de outras pessoas. Você está sendo abençoado aqui, mais uma hora a gente vai fazer uma unção e abençoar a vida de outras pessoas. A gente olha e a gente age muito por meritocracia. Ah, mas não merece. Só que Deus ele não está perguntando se a pessoa merece ou não. Ele levantou você porque você merece. Como assim? Eu mereço ser abençoado? Claro, irmão. Se você não merecesse, você não era abençoado. Porque só vive a prosperidade quem vive princípios, sim ou não? Quem é fiel, quem vive princípios, quem vive aquilo que Deus fala. Porque senão, tem muita gente lá fora que já entendeu o que muita gente que está aqui dentro não entendeu. E o Senhor está abençoando lá fora. O Senhor está abrindo as portas. E as pessoas estão sendo abençoadas. Quando nós vamos entender que viver princípios com o Senhor não é um luxo, é uma necessidade. Nós temos que viver. Então isso, Deus ele tem para nossas vidas. O Senhor ele abençoou, prosperou. O Senhor ele deu cargos altos para a vida dele. Sabe por quê? Por causa do seu posicionamento. Agora você se posicionou, eu vou te usar para abençoar outras vidas. E a palavra de Deus fala que Nabucodonosor teve um sonho. E olha que doido, Nabucodonosor teve um sonho. Ele acordou e ele não lembrava mais do sonho. Ele não lembrava mais daquilo que ele tinha sonhado. E ele pega e ele chama os sábios. Ele fala: olha, eu tive um sonho. Aí o sábio fala: qual foi o sonho que a gente vai interpretar? Ele fala: eu não lembro. Vocês têm que
vocês têm que revelar. E ele fala, mas se o senhor não falar, como é que a gente vai revelar? Não, não interessa. Eu sonhei, e vocês que são sábios que se virem. Se você não revelar, eu vou matar vocês. Vou mandar matar vocês. E ali os sábios morreram. Era sábio de quê? Aí veio os magos. E ele começou a falar, ó, se vocês não revelarem, eu vou matar. E eles não sabiam, irmão, como é que... Coisa de doido. Uma pessoa tem um sonho, não lembra do sonho. Porque às vezes a gente tem um sonho, a gente acorda, a gente fica bem assim. Entendi nada. Né? Quem já ficou com essa cara assim? O que significa isso? Sonhei com a cobra, voava, pegava uma águia, a água voava, voltava e rastejava, não entendi nada. Porque às vezes tem um sonho doido, né? E Nabucodonosor nem lembrava do sonho, porque quando você fala, ainda dá para decifrar. Só que olha o que é maravilhoso. Daniel, ele ouviu isso e ele falou, peraí, me dá um tempo, porque eu vou para o meu secreto, eu vou orar. A palavra de Deus fala que Daniel pegou os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou, vamos orar, que Deus ele vai nos revelar, tem uma oportunidade aí. Eles oraram e Deus revelou o sonho que Deus deu a Nabucodonosor, a Daniel. Sabe o que é maravilhoso? Quando Deus ele vai nos capacitando, Ele nos entrega esses dons, Ele nos entrega algo maravilhoso, a gente pensa, meu Deus, como é que vai ser usado isso? E o Senhor ele começa a fazer coisas sobrenaturais acontecerem. O Senhor ele começa a te usar em coisas que você nem imagina. Por que fazer o propósito, apóstolo? Tá doido fazer 40 dias no pão e na água? Só que Deus ele ainda tem segredo com seus filhos, amém? O Senhor ele quer revelar o segredo a você. O Senhor ele quer entregar uma bênção sobre a tua vida. O Senhor ele quer criar esse propósito para que você venha ter uma intimidade com Ele, que você venha estar atrás buscando Ele em espírito e em verdade. Muitas pessoas vão falar, irmão, mas é só você e Deus que sabe a tua necessidade. Muitas pessoas vão dizer, pra quê? Mas é só você e Deus sabe o que você passa, o que você vive, a necessidade que você tem de Deus. Aleluia. É só você sabe, irmão. Tem coisas que é só você e Deus sabe. E Deus ele vai começar a se revelar a você. Porque quando nós nos posicionamos, irmão, os segredos do céu vêm sobre as nossas vidas. Ele começa a nos usar, irmão. É uma coisa maravilhosa. Ele começa a revelar os segredos. Porque quando você clama, a palavra de Deus fala que nós temos que entrar no quarto, fechar nossa porta e orar. Que o Deus que está está ouvindo a tua oração. É por isso que eu quero falar, irmão, para você. Não é de campanha em campanha que você tem que viver, não. É de secreto em secreto. É de intimidade em intimidade com Deus. É de oração em oração. E o Senhor ele tem muita coisa para realizar sobre a tua vida. Que é o segredo? O segredo é esse, irmão. O segredo é ter intimidade. Às vezes você está caminhando, não estou entendendo nada. Por que Deus ele me quer? Que Deus ele prometeu isso? Que Deus ele falou isso? O pastor foi usado para falar isso para mim. Ele falou que eu tenho uma promessa e eu nem sei como isso vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, nem eu sei como vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. Às vezes a gente só passa aquilo que Deus fala. Mas no processo, irmão, deixa eu te falar, Ele está te acompanhando todos os dias. Enquanto você tem um secreto com o Senhor, quando você fecha a porta do quarto e ora, o dia está difícil, a situação está difícil, você ora e Deus ele começa a se revelar a você, Ele começa a revelar os segredos. E mais, Deus ele começa a te direcionar, porque talvez, o que eu tenho que fazer? Irmão, continua caminhando na presença do Senhor. Continue acreditando, continue crendo, continua buscando, continua fazendo a vontade. Continue se aperfeiçoando. É no meio do processo que Deus ele vai fazendo coisas novas. É no meio do processo que a gente vive milagres. É no meio do processo que a gente vive bênçãos. Aí Deus revelou a Daniel. Daniel foi lá com Nabucodonosor, capítulo 2. Ele fala, olha,
O senhor sonhou com a estátua. Aí Nabucodonosor, isso aí mesmo. A cabeça era de ouro. Isso aí mesmo. O peito era de prata, a cintura era de bronze, as pernas eram de ferro. Os pés, eles se uniam, ferro com barro. Que estranho isso, mas era isso mesmo. E vinha uma pedra e batia nos pés da estátua e despedaçava a estátua. E quando você via essa pedra que saía do céu, já se tornava uma grande montanha. Ele foi isso aí mesmo que eu sonhei. E ele falou, eu ainda tenho uma interpretação para o senhor. A cabeça de ferro é o seu império. A cabeça de ouro é o seu império. Só que o senhor vai morrer. Vai vir outro império aí, que vai ser maior, que vai ser o peito de prata. Vai vir outro império, que vai ser o de bronze, que vai ser o Medo-Persa. Mas vai vir outro império, que é de ferro, que vai ser o romano. Mas lá nos pés vai ser os reinos que ele não consegue se misturar, e eles vão se dar por casamento, e eles não vão se sustentar mais. Mas vai vir uma pedra no céu, que vai bater nessa estátua, e essa estátua vai se desfazer, e quando você olhar, vai ser uma grande montanha. Sabe essa promessa, irmão? Essa visão nos leva até os dias de hoje. Jesus, ele está voltando. Ele é essa pedra que vai se tornar essa montanha. É esse reino que vai ser maior do que todos. É esse reino que vai ser maior do que todo que já veio. É esse reino que você vai viver. É esse reino que você está vivendo. É esse propósito que você está buscando. É a volta de Jesus. Engraçado quando a gente fala, é a volta de Jesus, a pessoa fala, Jesus está voltando. Tem gente que faz, meu Deus, Jesus está voltando. E a gente prega há muito tempo que Jesus está voltando, mas irmão, está mais perto do que antes. Mas Jesus já voltou para muita gente. Tem entendimento disso? Jesus já está voltando para muita gente. Tem muita gente que Jesus já levou. Tem muita gente que já teve encontro com o Pai. Sabe o que é que nós temos que viver? Muitas vezes a gente olha e fica, meu Deus, Jesus está voltando, e agora? O que é que eu vou fazer? Continua te entregando na presença de Deus. Continua fazendo a vontade do Pai. Continua tendo uma vida com Ele. Continua buscando a Ele, porque vai valer a pena. Sabe, toda renúncia vai valer a pena. Toda entrega vai valer a pena. Porque é isso que o Senhor, Ele quer realizar em nossas vidas. A obra maravilhosa dEle. E é em você que Ele está fazendo isso. É em nós. Bata no peito e fala, é em mim que Jesus está fazendo a obra. É por causa de mim que Ele virá. É por causa de você, meu irmão, para te buscar. Muitas vezes a gente não tem entendimento disso. Pastor Ziel Gomes, estava vendo a administração dele. Nossa, foi só um riozinho. Ele está falando, a gente fala que Jesus vai voltar, as pessoas ficam atônitas, né? Mas a gente tem que viver como Jesus fosse voltar todos os dias. Porque se Ele voltar hoje, a gente ainda não está prestando para subir, né? Ele está te dando oportunidade, amém? Você tem oportunidade em Jesus, você tem oportunidade em Deus. E Deus revelou isso para Nabucodonosor, um rei que era um rei pagão, mas que Deus tinha um propósito na vida dele. Você vai entender isso. Daniel revelou isso. Quando ele revelou, rei Nabucodonosor, ele falou, realmente Deus é na tua vida. Realmente Deus é na vida de vocês, irmão. Jeremias capítulo 29, versículo 13, fala, e buscar-me-eis de todo o coração, que eu revelarei, buscar-me-eis e acharei, quando me buscarem de todo o seu coração. Quando você busca o Senhor de todo o coração, você o encontra. E quando mais buscamos a Ele, mais nós somos mudados e transformados pelo nosso Deus, transformados pelo Senhor. E a palavra de Deus vai falar que esse segredo que Ele revela vai nos levar a lugares altos. Sabe o que aconteceu com Daniel? O rei, ele viu isso e colocou ele como governador da Babilônia.
Sabe os propósitos que Deus tinha revelado para ele lá atrás? Olha, vai acontecer isso. E já vai passar por um momento difícil, vai passar por um exílio, mas não tenha medo, porque eu estou cuidando de você e grandes coisas vão acontecer. Eu quero falar isso para você, recebe aí. Pode vir tempos difíceis, pode vir tempos de muita luta, mas Deus está contigo, Deus está cuidando de você, Deus está trabalhando na tua vida e Deus está trabalhando em você para viver um novo tempo e uma nova história. As pessoas não vão entender como é que a gente passa todo mundo por um momento difícil, é crise, é isso, é aquilo, mas ele está feliz, ela está feliz, está sendo abençoado, é porque você tem um Deus, você tem um Pai que está trabalhando na tua vida, está trabalhando na tua história, e Ele está fazendo através de você, aleluia, glória a Deus. Porque quando Ele entrega, irmão, é para te abençoar. Não pensa não que é só luta, não. As lutas vêm, mas as bênçãos vêm com ela também. A vida do crente não é um morango não, né? A vida do crente não é um morango, mas também não é ruim, né? Muitas vezes as pessoas pintam isso, porque muitas vezes a gente passa por dificuldades, a gente passa por algumas lutas, mas as lutas só vêm para nos aperfeiçoar. As lutas só vêm para nos capacitar. Só que no meio dessas lutas, Deus está manifestando a glória dele sobre nossas vidas. Estou passando pelo turbilhão, pastor. É um furacão, um vento, não estou entendendo nada. Só tem uma coisa para te dizer, irmão. Deus está lá com você. Aprenda aquilo que Ele quer te ensinar. E outra, entenda que Ele está trabalhando sobre você e sobre a tua vida. Porque Ele está revelando segredos sobre a tua vida. Pastor, quando eu vim para a igreja, irmão, já ouvi muito isso. Quando eu vim para a igreja, o diabo começou a se levantar contra a minha vida. Eu falei, claro, irmão. Antes tu era dele, agora mudou a fita, né? Mudou a situação. Quando tu veio para a igreja, para a presença de Deus, e ele falou, saiu do meu controle. Agora foi para as mãos do Altíssimo e eu não posso fazer nem nada, mas eu vou tentar infernizar. Aí as lutas vêm, mas Deus está com você. As batalhas vêm, mas Deus está com você. Aí você começa a se posicionar, ele fica mais brabo ainda. Ele começa a falar, eu vou acabar com a vida dele, eu vou acabar com a vida dela. Mas Deus está com você, Deus está trabalhando por você. Muitas vezes a gente só olha para os problemas, mas Deus está com você. O Senhor está falando, tira os teus olhos do gigante, tira os teus olhos da luta, olha, coloca os teus olhos em Deus. Ei, se Davi estivesse olhando para o gigante, irmão, ele não tinha vencido ele não. Que a palavra de Deus fala que ele era o cocôzinho do cavalo e o gigante era muito grande. Só que ele olhou para Deus e falou, quem é tu incircunciso para vir contra a minha vida? Eu vou sobre ti pelo nome dos Deus dos exércitos. A confiança em Davi não estava nele, estava em Deus. Então tenha a tua confiança em Deus, não em você, não nas coisas que você tem, irmão. Os bens vão embora, os bens materiais vão embora, as coisas vão embora, mas aquilo que Deus tem para a tua vida, Deus Ele não te abandona. Você pode perder tudo, se você tem Deus, você constrói de novo. Deus te deu sabedoria, Deus te deu entendimento, Deus te deu capacidade, e vai te dar muito mais, porque Ele vai te dar capacidade de se reinventar também. Então tenha entendimento disso. Ele vai te ensinar algo novo. Tudo isso, a palavra de Deus fala que Daniel, ele que se tornou governador na Babilônia, irmão. Só que olha só, Daniel ele só virou governador na Babilônia por causa de quem? Vem comigo, irmão, não me abandona não. Ele só se tornou governador da Babilônia por causa de quem? E Deus colocou ele lá por causa de quê? Você sabe? Deus colocou ele lá porque o povo dele estava na Babilônia. Deus ele nunca te desampara. Deus ele colocou Daniel, um judeu, como governador da Babilônia, para cuidar de quem? Do povo dele. Deus colocou José no governo do Egito para cuidar de quem?
do povo dele. Sabe por que Deus vai te colocar em lugares altos? Para cuidar do povo dele. Sabe por que Deus ele vai abrir uma porta de trabalho novo para você? Para manifestar a glória dele, porque lá tem pessoas que precisam ser abençoadas por você. Sabe que Deus ele vai te levar para ser líder de uma célula? Porque tem pessoas que precisam de você para cuidar do povo dele. Deus ele quer te entregar algo grande, algo muito maior, para cuidar do povo dele. Sabe por que Deus ele nos faz grande, uma igreja grande? Para cuidar do seu povo, irmão. Deus ele só vai dar crescimento porque ele achou graça. E quando ele acha graça, irmão, ele faz e dá o crescimento para que nós possamos cuidar do povo dele e ser direcionados naquilo que Deus tem preparado. Ah, mas e tem tempos difíceis, tem tempo difícil, tem tempo de escravidão, tem tempo de escravidão, mas ele nunca nos abandona. E é isso que eu estou falando para você, e eu quero que você entenda. A palavra de Deus vai falar, para encerrar, falei que ia ser rápido, hein? Para encerrar, que passou o tempo, eu acho que deu uma doida na cabeça de Nabucodonosor, que o nome já é terrível, né? E ele fez uma estátua, falou, eu sonhei com a estátua. Ele viu a glória de Deus, eu sonhei com a estátua, e o meu império era de ouro, eu vou fazer uma estátua de ouro para me adorarem. Ah, miserável. Fez a estátua de ouro, e quando os músicos tocavam, a palavra de Deus fala que o povo tinha que se dobrar e adorar. Só que muita gente já tinha se prostrado. Só que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não. Aí vem uns fofoqueiros, né, de plantão X9, e fala, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram não, rei. Traz ele aqui. Botaram ele na frente dele, tocou as trombetas. Agora vão, e eles não se dobraram. Ele falou, a gente não pode. Por quê? Porque a gente serve a Deus, e a gente não pode se dobrar a outros deuses. E se vocês morrerem, se Deus nos livrar, amém. Se não livrar, a gente vai estar com ele. O que aconteceu? Ele deu outra oportunidade, eles não se dobraram. Ele aqueceu a fornalha e mandou jogar os 3 lá dentro. Quando eles jogaram os 3 lá dentro, o que jogaram ele morreram queimados. Mas a palavra de Deus fala que eles olharam lá para dentro, e não tinha mais 3 lá dentro, não, tinha 4. E ele olhou para o lado e falou, tem um ali que é maior, tem um aspecto de Deus, filho dos deuses. A palavra de Deus fala isso. E ele olhou lá para dentro e falou, eles 3 estão lá, estão vivos, estão caminhando e não estão sozinhos. Meu irmão, Deus ele permite algumas coisas em nossas vidas. Pega essa palavra para ti, para manifestar a glória dele. Tem coisa que você pensa, é para a morte, mas Deus está falando, não é para a morte não, é para manifestar a minha glória. Talvez veja uma enfermidade sobre a tua vida, e Deus está falando, não é para a morte não, é para manifestar a minha glória. Deus, talvez em uma situação você perdeu tudo e falou, não é para nada não, é para manifestar a minha glória. Talvez Deus fechou uma porta, mas Deus já está falando, é para manifestar a minha glória. Tem entendimento de uma coisa, quando Deus cuida, Ele cuida. E Ele está manifestando a glória dEle através da tua vida. Manlute, o Tiago estava na UTI, a gente começou a orar. Falei, meu Deus, isso aí, vamos orar porque Deus Ele dá livramento. Veio enfermidade, uma luta, os médicos já falaram, não tem mais jeito, vai morrer. Pessoal, uma mãe ouviu isso. Só que Deus está falando, vai morrer não, é para manifestar a minha glória. Irmã aqui no final da campanha veio de sexta-feira, falou que pensava que tinha HIV, tinha todos os exames, mas ela fez outro exame, depois que Deus tinha falado que ia curar ela,
não vai morrer não, é para manifestar a minha glória. Minha avó, a missionária Maria José, estava com câncer. As irmãs dela morreram do mesmo problema. Talvez passou um filme na cabeça dela. Aí Deus falou, não vai morrer não, é para manifestar a minha glória. Tem entendimento de uma coisa? Aquilo que vem sobre a tua vida, quando você se posiciona, quando Deus ele revela o segredo para você, não é para morrer não, é para manifestar a glória dele sobre a tua vida. Toma posse disso, toma posse do melhor de Deus. Você não vai morrer, irmão. Ele vai manifestar a sua glória sobre a tua vida. Ele vai manifestar a glória dele sobre você. Aleluia. Brabá, quebeda, massubi andarai. Sabe, tem muita gente, irmão, que Deus ele está falando, Deus ele está fazendo, Deus ele está realizando, está vendo os prodígios e maravilhas. Nabucodonosor ele viu tudo isso, viu que Deus manifestava, viu que Deus falava, viu que Deus revelava. Vê se tu parece com alguém, né? Não sei. Viu que Deus falava, Deus revelava. Viu que Deus livrava, viu que Deus curava. Ele falou, ainda não vou me render a Ele. Lá no capítulo 4, Deus dá um sonho para ele, e esse ele lembrava. E ele chega com Daniel e falou, ó, tu revelou o sonho que Deus deu para mim. Eu vou falar esse sonho para você. Ele falou o sonho para Daniel. Daniel falou, olha, eu sinto lhe dizer que vai haver tempos difíceis para o Senhor. Só que quando o Senhor entender o propósito de Deus, o Senhor vai ver que vai ser algo diferente. Então o sonho foi assim. Vai passar um tempo em que o Senhor ele vai sair do trono para o campo. E o Senhor vai ficar doido, porque o Senhor vai comer capim. Porque quem come capim é doido, né, irmão? Um animal é doido. Tem espírito de animal. E o Senhor vai sair do seu trono. O Senhor vai comer capim. Mas só que quando o Senhor entender, Deus ele vai levar o Senhor para o trono. Porque o Senhor ele te quer. E a palavra de Deus fala que Nabucodonosor pagou para ver. Fica de pé em nome de Jesus. Tem gente que está vendo o que Deus está fazendo, irmão. Tem gente que está vendo o que Deus está realizando. Tem gente que está vendo o que o Senhor fez. Domingos. E não se entrega. Tem gente que está vendo a maravilha de Deus e não dá o braço a torcer. Sabe o que aconteceu? Deus ele queria tomar conta do reinado de Nabucodonosor. Queria fazer a Babilônia se transformar em uma bênção, em uma potência, porque eles ainda não tinham chegado ao tempo de ouro. Lembra da estátua? Eles ainda não tinham chegado ao tempo de ouro. A Babilônia era como se fosse o Iraque naquela época. É a mesma localidade. E Deus queria fazer a Babilônia maior. Ele queria o coração de Nabucodonosor, o rei, porque sabia que ele ia usar. Porque, irmão, ninguém chega a ser um imperador do nada. O Senhor ele sabe da nossa capacidade. O Senhor ele sabe daquilo que ele faz. O Senhor ele tem um projeto em nossas vidas, irmão. E ninguém nasceu para dar errado. Você nasceu para dar certo, amém? Você tem um propósito de Deus, um projeto de Deus. Mas eu não quero isso na minha vida agora, eu não quero isso na minha vida agora. Mas Deus está falando, eu quero você. Eu quero fazer coisas grandes na tua vida. Eu quero restaurar. Só que Deus ele permite algumas coisas acontecer para que nós venhamos nos voltar a Ele. E Deus permitiu Nabucodonosor ficar doido, sair do trono, comer capim, para ele entender que Deus é Deus na vida dele, para ele entender que o Senhor é soberano, que o Senhor é maior, que Deus tem um propósito a realizar. Porque quando a gente entende isso e entrega a vida para o Senhor, meu irmão, Deus ele muda a história, sim ou não?
Eu tenho uma vida transformada por Deus, mudada. Ele continua agindo na minha vida, porque às vezes sou meio difícil, mas mais longe eu já tive. Se eu olhar um ano atrás, Deus já fez muita coisa na minha vida. Já fez muito mais. Imagina quando eu aceitei a Jesus. Sabe, Deus, Ele quer transformar, mudar a história. Ele quer fazer você viver o projeto de Deus. Ele quer que você viva algo novo na presença dEle. Por mais que as dificuldades venham, Ele quer manifestar a glória dEle através da tua vida. Você é o meio em que Deus Ele vai fazer Eu quero ouvir testemunhos aqui de pessoas que falam: eu orei e Deus curou, eu busquei e Deus fez, eu orei e Deus abriu a porta, eu fiz um propósito e Deus realizou. Tem pessoas que eu vejo, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. E você tem uma igreja que cuida de você, irmão, que dá essa oportunidade. Você tem uma oportunidade de viver o propósito que Deus tem preparado para a tua vida. Sabe por quê? É algo muito maior do que você imagina. É algo muito maior daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. E eu quero pedir para você se posicionar hoje a viver um novo tempo do Senhor. Aí talvez você fale para mim: pastor, eu não estou preparado. Quando eu falo se posicionar, é viver as coisas que Deus tem preparado para nossas vidas. Deus, Ele provou Nabucodonosor, ele foi comer grama, mas depois Deus restaurou o trono dele. E a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Sabe aquilo que Deus Ele tinha revelado? Realmente a Babilônia se tornou um império de ouro e nunca foi visto algo maior. Sabe por quê? Porque ele não dependeu mais dele, mas ele dependeu de Deus. Deus, Ele não fazia só em Israel, não. Ele faz na tua vida também. Deus, Ele só não fez naquele tempo, não. Ele faz milagres hoje também. E a gente vive milagres de Deus. A gente vive os projetos de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você a se posicionar hoje. E quando a gente estiver louvando aqui, você vai procurar uma pessoa. Você pode sair do seu lugar, irmão, e você vai abraçar ela. E você vai orar pela vida dela. E quando nós estivermos louvando, você vai começar a declarar bênção sobre a vida dela. Você vai começar a entregar aquilo que Deus está te entregando. Você vai começar a fazer aquilo que Deus está fazendo sobre a tua vida. Você vai começar a desaguar essa água que está sobre a tua vida, na vida dessa pessoa. E se você tiver vontade de vir aqui na frente, vem aqui na frente. Porque quando você se posiciona na presença de Deus, grandes coisas o Senhor vai realizar. Quando você se posiciona na presença de Deus, grandes coisas o Senhor Ele vai fazer. Quando você se posiciona na presença de Deus, meu irmão, Ele já está no controle de tudo com você. E Ele quer estar no controle da tua vida também. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Vai até uma pessoa onde Deus te direcionar. Vai até uma pessoa, Deus leva você para orar por ela. Se você quiser virar para a pessoa que está do seu lado e começar a orar por ela, você vai ser bênção de Deus sobre a vida dela. Sabe por quê? Quando nos posicionamos, Deus Ele começa a agir. Quando nos posicionamos, Deus Ele começa a capacitar. Eu não sei orar não, pastor, eu não sei orar. Deus Ele vai te dar capacidade, Deus Ele vai te dar palavras. Deus Ele vai começar a te dar amor pela vida das pessoas. Sai do teu lugar agora, vai até a vida dessa pessoa em nome de Jesus, aleluia. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar e o meu louvor incomodou a todos
pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Esse aqui como Daniel, com os olhos chocados no céu, com risco de morrer, pois o que me importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios eu quero não. Esse aqui como Daniel, com os olhos chocados no céu, com risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer. Adora, Senhor Jesus. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão dos céus, até diante da morte, prefiro ser fiel. Oh, aleluia, Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo um espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. A minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir. Isso, canta, canta. Exclusivo é Chama ele que é o meu exclusividade sobre a tua vida. coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão dos céus, até diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão dos céus, até diante da morte, prefiro ser fiel. O Senhor
está falando nesse louvor que Ele não divide você com ninguém. E assim como Ele não divide você com ninguém, nós não devemos dividir a adoração dEle, porque Ele é único em nossas vidas. Não foi falar nessa noite, o inimigo quer te comprar, quer te tirar, quer te arrancar do local de bênção onde Deus te colocou. Mas Ele te dá outra oportunidade, Ele te dá um outro tempo, Ele te leva a viver uma nova história. E algo novo vai vir sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui na frente só quem quer entregar a sua vida para Jesus. E nesse meio tempo eu vou estar orando em nome de Jesus por você. Você que está orando por alguém, você que não está, vira para essa pessoa. Eu quero começar a declarar que esse posicionamento que você teve não foi só dos 12 dias, não foi só do começo do ano, não foi só do fim do ano, mas vai ser um posicionamento a qual Deus vai começar a usar você, transbordar sobre a tua vida, mudar a tua história e fazer algo novo. Rabá, que me andará, que me andará. A atmosfera de Deus está sobre esse lugar. O poder de Deus está sobre esse lugar. E está sobre a tua vida. Feche seus olhos neste momento. Eu quero orar por você, porque talvez tem algo dentro do teu coração que está impedindo você de viver um novo tempo na tua vida. Tem algo no teu coração que está impedindo você de viver uma nova história. E o Deus está falando para você nessa noite: libera, porque eu quero agir. Libera esse perdão, porque eu quero fazer na tua vida. Você não pode ficar preso, amarrado. Te liberta dessa culpa, porque Deus, Ele te dá um novo tempo. Não tem culpa mais sobre você, mas tem um novo tempo te esperando. Um novo tempo de vitória, de bênção sobre a tua vida, de uma nova história que Deus tem preparado para você. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. O Senhor conhece e sabe do coração de cada um, Senhor. Continua fazendo o teu mover e a tua história, Jesus. Continua trabalhando e continua agindo, Senhor. Pai, que eles venham se posicionar a viver um novo tempo de Deus. Que eles venham se posicionar a viver uma nova história. Aleluia. Sabe por quê, Senhor? O Senhor nos chamou para viver algo extraordinário. O Senhor nos chamou para viver um tempo de bênção. O Senhor nos chamou para viver uma nova história sobre nossas vidas. E hoje, Senhor, nós nos posicionamos para viver esse propósito. Hoje nós nos posicionamos para viver esse projeto. Hoje nós entregamos, Senhor. Então capacita a vida dos teus filhos. Continua fazendo, continua realizando, continua agindo. Rabá, quebe, debe, deba. Oh Deus, oh Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós somos totalmente dependentes da Tua misericórdia, do Teu amor, Senhor. Muda a história neste lugar. Muda o rumo de vida neste lugar. Continua fazendo, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado. E novidade de vidas na vida dos Teus filhos. Senhor, nós sabemos e reconhecemos que Tu és o Deus, o nosso Deus, o Deus que cuida, o Deus que trabalha, o Deus que age, o Deus que muda a história. Que nós possamos entregar mais uma vez em Tuas mãos, nos posicionar na Tua presença para viver o novo, para viver um tempo sobrenatural, um tempo de portas abertas, um tempo novo, e que nós venhamos viver em novidade de vida, Senhor. Por mais que as lutas venham, Senhor, um novo tempo o Senhor tem preparado para manifestar a Tua glória e fazer os Teus milagres. E é isso que nós cremos, Pai. E é isso que eu oro e profetizo na vida dos Teus filhos, Pai. Que um novo tempo virá. Um novo tempo virá. Um novo tempo virá. Abre a tua boca e glorifica Ele. Abre a tua boca e glorifica Ele. A minha adoração exclusiva.
exclusivo é O meu coração. Diga, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Só quem prefere ser fiel, dá um grito de júbilo, pois a tua fidelidade será recompensada por um Deus que também é fiel, por um Deus que te abençoa, mas que também te guarda. Aleluia! Tem mais alguém que queira entregar sua vida para Cristo? Reconciliar-se com o Pai? O Senhor te trouxe nessa noite para que você adote um posicionamento, para que você se posicione e tudo aquilo que Ele sonhou para a tua vida venha se cumprir. Então você está com a oportunidade agora, e a oportunidade não pode passar sem que você que necessita dela se agarre. Então você está tendo a oportunidade agora. Eu quero saber se todos estão bem, se tem mais alguém que deseja entregar sua vida para Cristo, assim como o Micael e o Douglas, que hoje está se reconciliando, voltando para os braços do papai, como se deve. Porque muitas vezes a gente está com Ele, acredita estar com Ele, mas vem uma palavra como essa e a gente percebe que a gente não está lá tão bem assim, e precisamos de fato tomar uma decisão. Se tem mais alguém aqui nesse ambiente, dentro dessa igreja, dentro dessas quatro paredes, que entende que precisa dar esse passo, você está com a oportunidade hoje. Dou-lhe uma, cadê você? Dou-lhe duas, cadê você? Dou-lhe três, a tua chance agora. Vem agora, sai do teu lugar, entrega a tua vida para Jesus e começa um novo tempo na tua história. Cadê você? Tem mais alguém? Estão todos bem? Dá um glória a Deus aí. Mas ainda assim estamos alegres, contentes, porque nesse exato momento está tendo uma festa no céu. Deveria ter uma festa aqui. Vamos festejar pela vida, por essas duas almas preciosas para Cristo. Aleluia! Aqui o Micael, que hoje está tomando essa decisão de voltar também para os caminhos do Senhor. Cadê a missionária Gorete? Daqui ele já vai lá para o projeto, que eu vou levar ele para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E Deus entra na tua vida de uma forma determinante, e que mude todas as coisas de agora para todo sempre. Amém? Diga, Eu, Micael, te aceito, Jesus, como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Amém. Amém. Segura aí. Já tem umas semanas que o Senhor está falando com esse vaso aqui. Aleluia. Mas o bom é quando Ele consegue produzir em nós verdadeiros frutos de arrependimento. Amém? Bem, eu, Douglas, te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Amém. Aplauda Jesus. E o Edson, o que o Edson quer, hein, gente? Amém. O Douglas é um servo precioso e vai voltar com tudo nesse ano de 2023. Amém? Fica aqui, Douglas, não vai embora não. Eu quero te abençoar com esse pão aqui hoje. Cadê a Rose? Vem pra cá, Rose, com teu esposo, receber esse pão. Fica aqui do ladinho dele. Desfruta desse momento o máximo que você puder. Eu quero chamar o Davi. Larga essa câmera correndo e vem pra cá. Davi está fazendo aniversário hoje. Quantos podem celebrar Jesus pela vida do Davi? Os meninos que fazem parte do ministério da mídia, nós chamamos de midianitas. É o midianita mais lindo que tem aqui na igreja. Amém? Está completando mais um ano de vida. Eu quero chamar a Taliane e a Tayane com seus respectivos esposos. Vem para cá. Nós queremos abençoar vocês. Podia dar isso aqui, mas é de mentira. Só dá os de verdade. Cadê o Ednei? Vem pra cá, Ednei. Tá aqui, ó. Quem é a Taliane? Quem é a Tayane? Taliane e a Tayane. Tá aqui, ó. Para cada uma família abençoada. É um hábito nosso. Cadê os obreiros aqui, pastores? Pastores vão estar entregando aí para você. Cada um vai receber um pãozinho. Pão significa provisão. Então você recebe aí com toda a satisfação,
com toda alegria, porque o Senhor vai prover, amém? Ele é o teu pastor e nada você vai sentir falta, porque Ele está sobre a tua vida, amém? Rapidamente os pastores vão passar aí e vão entregar para vocês. E o fato de você receber esse pão é uma bênção de Deus que Ele está te entregando. Quantos creem nisso? Pela fé eu contemplo dessa forma. Você come, desfruta dela aí, e o Senhor está te abençoando. Não vai faltar nada na tua casa. Eu já estou orando. Levanta a tua mão na posição de receber, assim como todos os que estão aqui. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te damos graça por cada um aqui presente, por essa igreja maravilhosa, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e operado no nosso meio. Nós estamos verdadeiramente gratos, mas precisamos que a cada dia esse sentimento de gratidão venha se aumentar dentro da gente, porque a gratidão, o ato de reconhecer aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, é o segredo para uma vida abençoada. Dessa forma, Senhor, levanta uma geração de gratos, e levanta assim também uma geração de abençoados, para a glória do teu santo nome, pois quanto mais o Senhor fizer em favor desse povo, o teu nome é ainda mais glorificado, exaltado e engrandecido, pois nós já entendemos que sem ti nada nós podemos fazer. Senhor, cada família, cada lar seja alvo da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Vai provendo, vai fazendo aquilo que o homem não faz, mas o Senhor faz. Eu te entrego cada um aqui nas tuas mãos. Que essa semana seja uma semana exitosa, seja uma semana de milagres, uma semana de bênção, e que nós possamos viver o sobrenatural, vida extraordinária. É o que eu declaro e profetizo sobre a vida de toda a tua igreja. Assim nós oramos a ti e te agradecemos, tomando posse de cada vitória, para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que todos digam: glorifica Jesus. Dá um aplauso para Ele. E para cá, Davi. Não podemos deixar esse momento passar sem cantar os muitos bens, né? Vamos festejar? Muitos bens para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos e que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida e muitas felicidades. Amém? Vou só repetir o que ele já sabe. E o Papai do Céu te abençoe cada vez mais, que te cubra com as bênçãos dele, que ele te guarde todos os dias. É um jovem abençoado, cheio de sonhos, e cada sonho que você tem, que o Senhor te capacite para realizar, que as promessas dele a cada dia se cumpram na tua vida, e que assim você se sinta pleno em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Eu, pastor Fábio, te amo e te amo. Ele é tímido, não quer falar não. Coloca a tua mão assim na posição de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós, e que todos digam: amém. Se Deus é por nós, e agindo Deus, tudo eu posso, porque Cristo vive e o seu nome é. Deus abençoe a todos. Vai lá, conte com a gente.